E para a nossa meditação nesta manhã, a palavra do Senhor, eu convido você para acompanhar a leitura que vou fazer no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versos 1 ao 9. Deuteronômio 6, versos 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Palavras do Senhor. Deus é único. Deus é único. Adore, ensine, viva. Meus irmãos e irmãs, o texto lido é conhecido como Shema, a passagem mais importante do Antigo Testamento para os judeus. A palavra Shema no hebraico significa ouvir. Toda criança judia deveria memorizar. Este Shema é encontrado em 3 passagens das Escrituras. Deuteronômio 6, 4 a 9, é o texto que nós acabamos de ler. Deuteronômio 11, 13 a 21 e Números 15, 37 a 41. Tratam do mesmo episódio, da mesma expressão relacionada ao Shema, que significa ouça, ouça. Isso nos mostra a importância e o valor de lembrar das Escrituras e de estudá-la hoje, bem como e principalmente aplicá-la em nossas vidas. Não apenas memorizá-la, mas compreender a profundidade e o significado de forma que transformará as nossas vidas. Rapidamente, há um contexto para esta expressão do livro de Deuteronômio, porque este livro de Deuteronômio começa dizendo: estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão. Capítulo 1, verso 1. Ele vai contar ou relembrar ao povo um pouco da sua jornada no deserto e a sua infidelidade a Deus. Lá, um pouco mais à frente, no capítulo 4, Moisés se dirige aos israelitas para que deem ouvidos aos decretos e leis de Deus que ele estava ensinando, e seu cumprimento e obediência seria importante para a vida na terra que estavam prestes a habitar. Capítulo 4, verso 1. Ainda no capítulo 4, ele já chama a atenção para um assunto importante que nos interessa hoje. Capítulo 4, verso 9, Moisés pede para que tomem cuidado para não esquecerem as coisas que viram. O livramento do Senhor, a aliança de Deus com o seu povo, as promessas cumpridas e etc. E conservassem na memória por toda a vida estes acontecimentos.
e que também contassem a seus filhos e netos. Ao final do texto, no capítulo 4, ele já faz essa menção, essa referência, que deveriam contar aos seus filhos e netos. Chegando então no capítulo 6, texto que lemos agora no início, Moisés disse talvez as palavras mais importantes e valiosas para os judeus até o dia de hoje. Este texto é conhecido pela expressão hebraica, como disse, Shema, que significa ouça. É a primeira palavra do verso 4, a primeira expressão do verso 4 do capítulo 6. Ouça, ó Israel. E do verso 4 até o 9, neste chamado de atenção para que ouçam cuidadosamente o que será dito a seguir, Moisés, de uma forma resumida, primeiro, repetiu os 2 primeiros mandamentos, os versos 4 e 5. Segundo, desafiou o povo para que a palavra de Deus ensinada por ele fosse gravada em seus corações, verso 6. Terceiro, novamente, como destaquei no capítulo 4, Moisés ordenou que estes mandamentos fossem ensinados aos filhos, às crianças, verso 7 do capítulo 6. E fica claro, nos versos seguintes, que não se trata de levar os filhos a um local de ensino das Escrituras ou apenas contar uma historinha para a criança dormir. Deus espera muito mais do que isso dos pais. Quarto ainda, por último, neste pacote de orientações, Moisés deu fórmulas práticas para que estes mandamentos fossem lembrados sempre. E nós lemos isso na segunda parte do verso 7 até o 9. Aqui nos deteremos por alguns minutos para aprofundar nosso conhecimento do significado, da importância e da atualidade destas orientações. E o faço nesta manhã com a necessária atenção e destaque às crianças. Quero dar a minha impressão ao ler este texto. Moisés não está apenas lendo uma série de regras ou normas para quando o povo de Israel entrar na terra prometida. Ele está fazendo uma pregação séria, exortando para que tomem cuidado. Se não observarem o que está sendo dito, podem estragar tudo. E isso alerta para o tratamento leviano, descomprometido, superficial das ordenanças da palavra de Deus. Vamos fixar nossos olhares nos versos 4 ao 9 e aprender algo novo para a nossa vida e para a nossa família. Assim Deus nos ajude e nos dê, sob a inspiração do Espírito Santo, habilidade, capacidade e um coração sensível à compreensão da sua palavra. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Assim, Moisés iniciou o verso 4 do capítulo 6. Estas palavras relembram os primeiros versos dos 10 mandamentos. Se por um lado enfatiza a singularidade de Deus, não há outro Deus, lembra que a terra em que vão entrar está cheia de deuses falsos. Idolatria era uma prática comum na terra de Canaã. Israel vai chamar a atenção dos outros povos, porque adora um único Deus verdadeiro e vivo, enquanto as outras nações praticam o politeísmo, a adoração de vários diversos deuses. A fé neste Deus único e verdadeiro deve levar o povo a amá-lo com tudo que possui, diz o texto, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de
todas as suas forças. Verso 5. E estas expressões, todo o coração, toda a alma, todas as forças, definem em linhas abreviadas que devemos expressar amor a Deus com a totalidade e profundidade de nosso ser. Amar o Senhor com toda a nossa alma significa amá-lo da maneira como vivemos, o estilo de vida que adotamos totalmente. Precisamos refletir sobre esse nosso estilo de vida diário e as escolhas que fazemos. E isso pode ser um termômetro para nos alertar sobre a forma como amamos a Deus. Moisés reforçou esta orientação no verso 6 com a exortação de que esta palavra seja gravada no coração, disse ele, e não apenas na mente, como mero conhecimento. Há uma diferença significativa entre conhecer a palavra de Deus e guardá-la no coração. O salmista expressou bem isto: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando amamos a Deus e sua palavra está gravada em nossos corações, temos mais facilidade e disposição para obedecer. O que define o povo de Deus, o que define a Igreja de Cristo, é que se trata de um grupo de pessoas que tem a lei de Deus gravada em seus corações. Não se está falando aqui de uma porção de textos bíblicos decorados, mas possuí-la dentro de nós, de maneira que ela afete positivamente a nossa forma de viver. Agora, é interessante o que Moisés está fazendo aqui. Ele está trazendo a palavra de Deus para a profundidade do coração do ser humano. Ele está exortando sobre a base da fé de Israel, que se firma em ter apenas um Deus e amá-lo com todo o coração, alma e força. E em seguida, ele vai falar dos seus filhos, das crianças. Verso 7. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine as palavras. O que eu estou dizendo para vocês, o que Moisés, como instrumento do Senhor, estava dizendo ao povo: ensine estas palavras com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E antes de falar sobre a importância deste verso, quero levantar aqui 2 pontos fundamentais para entendermos a transição do ensino de Moisés dos adultos para as crianças. Sim, porque até agora ele está falando com adultos sobre como eles precisam viver na terra que mana leite e mel, que vão herdar em breve. Mas, embora as instruções seguintes sejam também para os adultos, referem-se às crianças, à responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos. Antes que os adultos possam ensinar a palavra de Deus às crianças, da forma como Deus espera, algo precisa acontecer na vida dos adultos. Quer dizer, se você não tem Deus como seu único Deus verdadeiro, como você ensinará as crianças, seus filhos, a respeito de Deus? Se você não ama a Deus com todo o seu ser, com seu coração, sua alma, suas forças,
como poderá transmitir alguma experiência relacional entre você e Deus para as crianças, para seus filhos? Se a palavra de Deus não está cravada no mais profundo do seu coração, como poderá cravar no fundo do coração de uma criança, do seu filho, algo que não existe no seu? Então, Moisés escreveu na ordem certa. Os adultos, pais, precisam fazer isso. Ouvir sobre os mandamentos e a singularidade de Deus, amar a Deus com todo o seu ser, gravar esta palavra de Deus em seus corações. Precisam ter isso, precisam viver isso, para então, com propriedade, transmitir e ensinar os seus filhos. E aqui, Moisés também está lançando por terra completamente a possibilidade de terceirização da educação religiosa de nossos filhos. A escola bíblica é importante e necessária. Os cultos são fundamentais na vida da família e das crianças, mas nada substitui a ordem de Deus de que os pais eduquem seus filhos em casa e os ensinem sobre Deus. Há um roteiro para este ensino que os pais devem oferecer aos seus filhos. E Moisés escreve a seguir: ensine com persistência a seus filhos. A primeira parte do verso 7. Ensine com persistência a seus filhos. Ensinar com persistência significa, na expressão original, aguçar, ser incisivo. O texto original dá a ideia de afiar, como quando o soldado afia sua espada na pedra. Ele empurra para cima e para baixo, insistentemente, várias vezes, até que esteja perfeitamente afiada. É assim que Moisés está dizendo para que os pais ensinem aos seus filhos. Uma informação importante: se você é pai ou mãe, ou ainda vai ser um dia, ou se você trabalha em ministérios específicos que cuidem de crianças e adolescentes, se não educarmos corretamente e com persistência as nossas crianças na palavra de Deus, a igreja poderá experimentar um perigoso declínio e a história registrará a nossa falha neste processo. E como pais, adultos responsáveis por crianças, devemos perguntar o que estamos aprendendo sobre Deus, o que sabemos sobre Deus, porque nós temos que ensinar o que sabemos às crianças. Então, a qualidade de nosso aprendizado determina a qualidade do ensino que daremos às nossas crianças. Moisés escreve mais na sequência, diz ele: converse sobre ela, sobre esta palavra de Deus, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Segunda parte do verso 7. Esta forma de redação, que coloca as palavras em pares, é usada para significar totalidade, ou seja, em todos os lugares, onde quer que você esteja, fale de Deus com seus filhos. A família, ao que parece, é o primeiro e mais importante lugar da educação religiosa. E eu posso lhe assegurar que se você não fizer isso, a TV não vai fazer, a internet não vai fazer, a escola não vai fazer. Está em suas mãos, pais, mães, quem tem filhos e crianças aos seus cuidados. Este assunto é tão sério para Deus e para Moisés que ele sugere uma prática visível para que a palavra de Deus não seja jamais esquecida. E no verso 8 ele diz assim: amarre-a, esta palavra, como um sinal nos braços e
prenda-as na testa. Este verso foi levado tão a sério pelos judeus que criaram o que ficou conhecido como filactérios. São pequenas caixas de couro contendo versos das Escrituras. Os judeus prendiam essas pequenas caixas no braço, na testa. Era uma forma de lembrar a sua fé e testemunhar aqueles que olhavam para eles. Além de prender estas caixas ao corpo, Moisés também orientou como forma de memória e lembrança, lá no verso 9, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. É conhecido como mezuzá. É uma pequena caixa contendo o Shema, texto de Deuteronômio 6, de 4 a 9, que nós lemos, pequenos papéis colocados dentro de uma caixinha pequena que é fixada no batente da porta. E quem por ali passa, quem entra por aquela porta, olhando para esta mezuzá, vai lembrar-se sempre da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor. E a essência da orientação de Moisés ao povo, pode-se dizer, é que Deus ama o povo que ele escolheu e quer o seu melhor. A palavra de Deus é importante para as nossas vidas e deve estar gravada em nossos corações, ao menos de duas formas: amando a Deus com todo o nosso ser e, segundo, guardando a sua palavra em nossos corações, vivê-la intensamente, e o que, consequentemente, nos levará a transmiti-la, ensiná-la às nossas crianças. Nós não temos a prática de usar filactérios ou mezuzás para nos lembrar dos ensinamentos da palavra de Deus, mas devemos usar de todos os recursos disponíveis para que esta palavra permaneça gravada em nossos corações, seja pela leitura sistemática e constante das Escrituras, seja através de cursos bíblicos, de encontros de estudo e etc. Nós encontramos oportunidades para falar das coisas ou pessoas que amamos, não é? E fazemos isso o tempo todo, se necessário. Que possamos falar do Deus que amamos, com palavras ou através de nossas vidas, o tempo todo. Há uma ilustração que encontrei, que li, parece exemplificar bem este amor apaixonado por Deus. E a ilustração dizia mais ou menos assim, que no ano de 1990, uma mulher entrou em um Häagen-Dazs, uma loja de sorvetes, para comprar uma casquinha de sorvete. Enquanto ela fazia o pedido, outro cliente entrou. Ela virou-se e viu cara a cara com Paul Newman, um ator famoso da televisão. E os seus joelhos se dobraram, tremeram. E ela terminou de pagar e saiu da loja com o coração disparado. Recuperando a compostura, de repente, percebeu que estava sem o seu sorvete. Voltou rapidamente para a porta da loja e, entrando pela porta, Paul Newman estava saindo. E aí ele lhe disse à mulher: "Você está procurando sua casquinha de sorvete?" E, incapaz de pronunciar palavras, a mulher concordou com a cabeça. E ele respondeu: "Você colocou na bolsa com o troco." E a pergunta que fica para nós ao final desta minha palavra, baseado nesta ilustração: qual foi a última vez que você teve um encontro tão apaixonado com Deus que te fez esquecer as demais coisas ao seu redor? Que Ele nos ajude na compreensão da sua palavra e no cumprimento destas orientações, tanto para nós,
para o nosso próprio bem, para o nosso bem-estar, como para o bem-estar das nossas crianças, dos nossos filhos, e que Ele nos abençoe de uma maneira especial e abençoe os nossos filhos, as nossas crianças. Amém.